Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui, discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo. Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual fuso horário você está escutando esse podcast ou visualizando o vídeo, porque a gente está com transmissão também no YouTube. Mas nós chegamos aqui ao episódio 5 do podcast de Cultura DevOps. E hoje é um tema diferente, que talvez você não escute tanto aí, que é sobre modelos de maturidade, e principalmente modelos de maturidade aplicados em DevOps. Então, para esse podcast, nós vamos ter dois convidados muito especiais, e o primeiro deles eu vou chamar agora, e ele vai aparecer aqui para a gente, você vai escutar a voz dele, é o José Corte, o famoso Zeca. Bem-vindo, Zeca, tudo bom? Opa, Fusca, beleza? Prazer estar aqui. Sou coach aqui na Objective, estou há 2 anos trabalhando aqui com a turma toda, espero poder contribuir aí nesse podcast. Opa, vai contribuir com certeza. Tem muito conhecimento, coisas legais aí, experiências que tem praticado em alguns clientes aqui. Muito legal. Oi. E o outro convidado, Pedro Martins. Chega mais, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Também sou coach aqui na Objective, lido com agilidade, DevOps e principalmente a gente foca um pouco mais na área de TI aqui na Objective, né? Mas a gente também tem levado a agilidade para as outras áreas, né? E estou há 4 anos no Objective, mas há mais de 10 anos já trabalhando com agilidade e venho da área técnica, venho da área de TI, fui desenvolvedor, analista, banco de dados, depois passei a gerenciar times, então o background técnico junto com a agilidade eu acho que tem tudo a ver com essa conexão que o DevOps coloca, né, de vamos conectar aí operações, desenvolvimento, vamos automatizar os processos, vamos deixar essa receita aí cheia de temperos. Ótimo, excelente. Bom, estamos aqui em casa, eu também sou consultor aqui de agilidade na Objective, estou há 1 ano e pouco, e uma das coisas que a gente mais pratica nas nossas discussões, que geralmente são acaloradas aqui no grupo de agilidade, né, são itens de diversos temas de agilidade, mas volte e meia a gente cai em modelos de maturidade. Acho que todo mundo aqui, Zeca e Pedro, tem experiências positivas e negativas com modelos de maturidade, e aí eu lanço a pergunta para vocês, e aí vocês escolhem quem começa aí. Por que modelos de maturidade são tão importantes aí no nosso trabalho e por que eles podem ajudar no dia a dia? Quem quer começar? Vai lá, Pedrão, quer começar? Primeiro os mais Posso velhos. Começar. Obrigado, Zé. De casa. Cara, para mim, a coisa mais importante de modelos de maturidade é gerar um autoconhecimento organizacional. Autoconhecimento pessoal, que é o que a gente vê muito na linha de psicologia e também utilizado por coaches, faz a pessoa evoluir. E como organização, a gente também precisa de um autoconhecimento organizacional para a gente evoluir enquanto organização. Saber aonde a gente está, aonde a gente pode chegar e tentar traçar um mapa de como a gente quer percorrer esse caminho, né? E eu gosto muito dessa ideia de mapa quando a gente fala de modelos de maturidade, porque um mapa não representa a realidade, ele é só uma abstração da realidade. Então, primeira coisa, o modelo de maturidade é uma abstração. Ele não é a regra, não é exatamente como funciona, ele é só uma abstração. E ele dá um caminho. Você consegue tentar trabalhar ali em questões de qual caminho eu quero seguir e de acordo com a posição que você está. Eu gosto muito de modelos de maturidade nesse sentido. Mas também tem um lado pejorativo de modelos de maturidade, né? A gente perseguir um selo, perseguir um número, perseguir um nível simplesmente por ter aquele nível, e não porque a gente está melhorando o nosso trabalho, pode ser muito prejudicial. Então, eu gosto muito mais de gerar o conhecimento para a gente poder evoluir e não de essa questão de ter um selo, ter um comprovante ali de que você é tal nível. Legal, Zeca. E aí, o que você acha? Modelos de maturidade são importantes?
Sim, sim, eu considero importante, complementando aí o que o Pedro falou, né? Acho que, primeiro, para a gente não chegar já com uma fórmula pronta, ó, que vai servir para qualquer cliente, então, entender o contexto, analisar onde ele está, né? Que é isso que o Pedro falou aí, do autoconhecimento organizacional, né? Então, acho que é bem importante esse primeiro passo, né? Porque a gente conhece o cliente e o cliente também passa a se conhecer, porque muitas vezes as coisas são feitas assim, e não existe essa consciência, né? E também é legal para a gente fazer o acompanhamento, né? Depois de um tempo a gente vê o que evoluiu, o quanto evoluiu, né? Então o modelo de maturidade ele ajuda bastante nisso, que a gente consegue realmente ver esta evolução, né? Então além do que o Pedro falou, né? De traçar o mapa, lá na frente a gente enxergar o quanto a gente atingiu, né? Esse roadmap, vamos dizer assim, que a gente traçou, e para daí para frente continuar evoluindo, né? Sempre na ideia de evolução. Legal. E quando eu penso em DevOps aqui, eu sempre vejo o lance, o modelo de maturidade ajudando a gente a ter um mesmo diálogo, né? Porque as expectativas podem ser variadas e muitas das vezes algumas pessoas acham que o DevOps é só ferramenta, né? Então, você instalou quantas ferramentas? Eu estou usando ferramenta A, B e C. Isso não quer dizer que você é mais maduro, né? A gente vê que existem várias esferas que devem ser atingidas e o modelo de maturidade ajuda a gente a guiar esse passo a passo, assim, e a gente não sai do trilho, talvez eu não sei se o Pedro falou, tipo, uma ideia de trilho, assim, cara, a gente vai caminhar, assim, e vai ficar mais evidente o trabalho, né, e os gargalos vão começando a aparecer, então o modelo de maturidade é muito importante no dia a dia aí, legal, e assim, a gente trabalha aqui no Objet com alguns modelos de maturidade, e em DevOps um específico, né, mas focando ainda em modelos de maturidade, tá? O Pedro trouxe aí o lance do perigo, né? O selo. Agora nós somos lá o selo A, B e C. Eu não vou ficar criticando os selos aqui, que senão vai dar um outro podcast gigante, né? Mas, assim, poxa, por que será que a gente gosta tanto de selo, né? Ou será que é a gente que gosta ou a empresa necessita? Porque eu lembro que em alguns lugares você precisa ter um selo para você participar de uma licitação. Não sei se alguém já teve experiência disso. Essa questão do selo, ISO, CMMI e assim vai, tem um histórico grande mesmo no mercado e tem principalmente selos de seguranças que são muito respeitáveis mesmo. E cara, eu concordo, vale a pena. O problema é como algumas empresas agiram com esses selos, né? Tem vezes que eu converso sobre modelos de maturidade com as pessoas, eu encontro algumas resistências por causa desse histórico. Porque aí eu pergunto, por quê? Aí a pessoa fala, porque quando eu trabalhei numa empresa assim, assim, assado, o pessoal colocava processo só para ganhar o selo e deixava o nosso trabalho pior, mas porque o selo exigia, aí tinha que colocar aquilo. É muito mais pelo comportamento que as empresas tiveram. Mas por trás, o CMMI, o ISO, os modelos de maturidade em geral, a gente usa muito no ágil o do Kanban, né, o KMM, eles têm uma fundamentação muito boa. E o objetivo é ajudar a empresa a evoluir. O problema é como que algumas pessoas no passado utilizaram esses modelos, né? Então, o que eu sempre indico é vamos usar da melhor forma, vamos gerar um autoconhecimento, vamos buscar formas de evoluir o nosso trabalho para a gente ser mais eficiente, mais eficaz, para a gente conseguir realmente fazer o trabalho que precisa, né? É isso aí mesmo. Uma das formas que eu considero, né, que talvez não tenha sido usado da forma correta também é fazer comparação entre times, né? Então você vai lá, pega um selo, porque normalmente, ou em algumas vezes, a gente não faz da empresa como um todo, né? Faz um time, do outro time, de uma área, de outra área. E a comparação eu não acho muito legal, né? Então, usar o selo também para comparar o time A está mais na frente que o time B, ou vice-versa, eu acho que também é uma coisa que não é muito legal, né? Então, Pode levantar treta? Pode levantar Opa. treta? Pode, por favor, pode ver. Estamos aqui para isso, para conversar aí. Não, a comparação é inevitável, né, Zeca? Sim, é inevitável, mas acho que cabe a gente conseguir separar, né? Não fazer para a comparação, né? Eu acho que é válido, né? Mas não, assim, o objetivo é todo mundo tem que estar igual a esse time ou essa área, né? O objetivo é evoluir, não necessariamente fazer as comparações, porque cada contexto é diferente, né? Então, não necessariamente todo mundo vai conseguir atingir o mesmo nível. Eu usaria a comparação ali para você saber que, puxa, tal lugar já fez, já está mais avançado, e, pô, você que está um pouco mais atrás,
pô, vem aqui trocar uma ideia, assim, acho que isso é um bom balizador, né? Eu tava tendo uma experiência com um DevOps, né, foi até semana passada, assim, poxa, o time A tava lá no pipeline, trabalhando e tentando integrar a ferramenta de testes automatizados lá, o Selenium, dentro de um container Docker, e o outro já tinha feito. Poxa, os caras sentavam... Assim, se fosse fisicamente, eles já tinham conversado, mas como eles estavam remoto e 2 anos após a pandemia, eles finalmente se encontraram, eles falam, pô, como a gente tem daily separadas, as rotinas tudo separado, a gente não troca tanto conhecimento. E agora, como a gente estava presencial, numa pequena roda, que a gente rodou lá uma dinâmica que mostrou, puxa, onde eles estavam mais atrasados, na verdade era o VSM lá do DevOps. Eles começaram a ver, pô, a gente está travado nisso, o nosso tempo está aumentando aqui nisso, porque a gente vai tentar rodar o teste e não roda. Então a gente escolheu entregar a versão sem teste. Eu falei, meu Deus do céu, olha o crime aqui, né? E então eles conscientemente estão entregando algo sem testar. E aí, poxa, olhou para a mesa do lado, trocaram ideias os tech leads, se acertaram. Então acho que não foi bem um modelo de maturidade, mas aqui ajudou a conectar. Poxa, um já estava lá na frente, o outro não estava tanto, e agora estão caminhando juntos. Acho que nessa comparação é válida. Sim. É uma forma de dar visibilidade, né, do trabalho, né, e aí eu acho válido, né, não comparar por comparar, tem que estar lá, mas eu acho que dá visibilidade, ver onde o outro pode chegar, e essa troca de informações é bem legal também. Ou seja, a comparação com o cuidado, né? Porque comparar é inevitável. A gente vai tentar entender quem está bem, quem está mal, para ajudar, inclusive. Agora, uma das coisas que, quando tem essas comparações e que de vez em quando me incomoda um pouco, muitas vezes as pessoas falam assim, cara, a gente precisa levar todo mundo para esse nível aqui. Ou, esse aqui é o mínimo que todos têm que estar. Ou, vamos adequar todos àquele nível. Cara, você não vai conseguir fazer todo mundo ser igual. e é impressionante como isso organicamente acontece dentro das empresas. Assim. Tem aquela equipe, tem aquele cara dentro da empresa que ele vai estar na frente dos outros. Se um vem próximo dele e consegue fazer alguma coisa igual a ele vem com outra coisa melhor ainda, porque o cara é desse tipo, ele é sangue no olho e tudo mais. Como tem outro também que é um pouco mais conservador. Aquele vai e desbrava, aí ele só fica olhando assim, deixa eu ver o que esse cara fez que funcionou, aí eu coloco só o que funciona. Tem diferentes modelos, estilos das pessoas, de lideranças, de formatos dentro das empresas. Então a gente não vai conseguir nivelar, que é um dos termos que a galera usa. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter com modelos de maturidade, né? A gente não necessariamente vai conseguir nivelar, pode ser que você queira tentar nivelar, beleza. Mas saiba que na hora que você está tentando nivelar, alguém está disparando na frente, o outro está indo mais devagar e assim. Eu ia até complementar o que você estava falando, que pior do que querer nivelar é quando esse nivelamento vem junto com o prazo. Nós temos 2 meses para todo mundo estar... Cara, e acontece, né? Acontece de já vir essa ordem de cima, e isso aí acaba realmente, na minha opinião, mais atrapalhando do que ajudando. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Não, né? Aí vale, como vai estar em áudio, contém ironia, né? Então, para ninguém entender errado. Só em Nárnia, né? Só em Nárnia. Só em Nárnia. É isso aí. Verdade. E quando a gente estava falando aqui, até pensei numa pergunta aqui que a gente não tinha combinado, né? Mas assim, a gente falou de alguns modelos aqui, o Pedro trouxe aí, acho que o Zeca também trabalha com o KMM aqui no Kanban, a gente tem outros modelos de maturidade, como ISO e tudo mais, mas são modelos que a gente conhece de mercado. Por exemplo, de DevOps, a gente não tem tantos assim, oficiais, um selo carimbadão. E se você conhece algum, quiser compartilhar aqui, você que está escutando, deixa aí nos comentários que vai ajudar a gente a conhecer mais modelos, né? Daqui a pouco a gente vai falar alguns que a gente trabalha. Mas assim, e aí, na visão de vocês? Agora, pensando assim, DevOps, e se quiser também não ser DevOps, tudo bem. Mas assim, criar um modelo de maturidade organizacional para DevOps é ruim? O que vocês acham? Pegando Agora, um exemplo. Deixa assim. com o Zeca primeiro. Vai, Zeca. Para o Zeca, beleza. Acho que, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim, né? É uma ferramenta que eu acho que a gente pode usar ela para o bem e pode usar ela para o mal, né? Igual eu já ouvi falar, tem uma faca, né? Tem gente que usa para passar manteiga no pão, tem gente que usa para espetar a barriga do outro. Então, não deixa de ser uma ferramenta, eu acho muito válida, eu acho que a gente tem bastante
coisas boas para tirar dela, mas não pode ser, a gente basicamente já falou, né? Ela não pode ser usada só para comparar, só para, né? Ela tem que ser usada com o objetivo de estamos num ponto A, podemos chegar no ponto B, e do ponto B ir para o ponto C, né? Sempre respeitando o time, né? O contexto, tudo. Então, eu gosto da ferramenta. Eu concordo com o Zeca que vale a pena, mas eu queria trazer outros modelos, assim, o Fusca deu essa liberdade, inclusive. Existem vários e vários modelos para vários e vários assuntos, assim. Tem o modelo de Maslow da hierarquia de necessidades para motivação, né? E ele é base para vários estudos científicos, onde as pessoas entendem que Maslow tinha certa razão, mas óbvio que tem sempre críticas relacionadas a todos os modelos, falando, não é fixo daquele jeito, não é a representação real, as pessoas são diferentes. Sim, as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, mas o modelo mostra o que é comum. É comum isso aqui acontecer, então a gente consegue perceber e lidar com aquilo dentro do cenário. Tem modelos de maturidade organizacional, como, por exemplo, do livro Reinventando as Organizações, sobre os níveis organizacionais, os níveis das empresas, de estágio da consciência humana e assim vai, que também são bem legais e faz a gente se entender muito. Assim, eu acho esse autoconhecimento gerado é muito legal. Tem modelo de maturidade também, por exemplo, para lideranças. Um líder entender em que nível ele está e quais são os possíveis diferentes líderes que existem, diferentes formas de agir, vai ajudar ele a perceber um pouco mais como que ele lidera, como que ele pode estar presente ali no ambiente. E essas coisas, acontece a mesma coisa também com o DevOps, né? Você entendendo, cara, então eu estou nesse nível aqui, então, opa, tem esse tanto de coisa que dá para fazer também. Então, isso para mim, esse autoconhecimento gerado, é muito interessante. Eu estava vendo esses dias um modelo de maturidade para crescimento de empresa. Uma empresa, quando começa, ela tem uma liberdade maior, uma criatividade maior, depois ela vai naturalmente criando processos e criando um pouquinho de burocracia. E aí ele mostra que tem momentos de saltos que as empresas dão quando elas vão resolvendo alguns problemas durante essa subida de nível. E você fala assim, e você pode olhar para aquilo e falar assim, pô, essa empresa aqui não aconteceu isso, essa outra aconteceu, essa outra não aconteceu, essa outra aconteceu. Mas você vai perceber que quando não aconteceu é porque aquele problema foi solucionado de forma mais tranquila. Quando aconteceu com a outra é porque o problema foi mais grave e precisou de uma disrupção. Dá para você perceber essas coisas comuns acontecendo. E dentro do DevOps dá para a gente perceber assim, cara, se você não fizer teste nenhum, o modelo de maturidade vai colocar logo já de cara, assim, né? Você tem que ter algum teste. Uhum. O nível mais baixo do modelo de maturidade de DevOps já é com algum teste, né? Então, ele começa a te dar algumas coisas que você precisa prestar atenção dentro do ambiente. Então, eu gosto muito de modelos porque algumas vezes você não tinha aquele conhecimento e o modelo te ajuda a adquirir o conhecimento. Ele não vai te dar o conhecimento logo de cara, né? Não é Matrix, plugou e já tá sabendo. Mas ele fala, ó, tem isso aqui, vai lá, corra atrás, pesquisa, coloca isso também. Eu gosto muito disso. Uhum. E você falando aí, Pedro, me lembrei de um ponto que eu acho legal também nesses modelos, é que assim, para você não dar um passo maior do que a perna, né? Então, de repente, você vê essa prática é super legal, tá, mas tem uma série de outras mais básicas para você fazer, e de repente você já vai para essa mais avançada, não dá certo e você põe a culpa na prática, vamos dizer assim. Né? Então, assim, saber onde você está e saber quais são os próximos passos em todos esses métodos ou modelos que você falou aí é muito importante, né? Ter um guia mesmo, né? Passo a passo para você não quebrar a cara. Né? Concordo, mas lembrando sempre que somos seres complexos, orgânicos, as nossas empresas também. Então vai ter um momento que a gente faz um negócio da frente, outra coisa a gente tem um probleminha lá atrás. Vai ter diferentes níveis aí sempre. Sim, sim. É que às vezes assim, você tem aquele 80-20, né? Uma pequena mudança aqui que vai dar um ganho muito grande e de repente você querer ir para uma próxima que talvez seja mais esforço e nem tanto resultado. Então, é um guia, né? Não é assim, vamos seguir à risca isso, mas são dicas que eles vão nos dando aí, esses modelos para a gente chegar lá. Não necessariamente Perfeito. Tem que ser aquele modelo ali, né? Passo a passo. Bom, talvez assim, é o mapa, a rota, como a gente vai traçar dentro do mapa, a gente escolhe, né? Se a gente quiser ser mais lento, cara, por mais que o GPS nosso fica dizendo, recalculando, cara, às vezes você vai escolher essa mais lenta, mas ou não, você vai descobrir a mais rápida aí, né?
Por isso que é importante ter números, né? Aí os números vão nos ajudar se a gente tá com o velocímetro correto. Legal. E aí eu queria jogar aqui o tema que vocês contassem um pouquinho das experiências de vocês com modelos de maturidade em DevOps especificamente. O que vocês aplicaram, viram, quiser comentar um pouquinho o que a gente tem na Objective, e aí a gente vai trocando ideias sobre esses modelos e essas experiências. Lá, Pedro? Manda ver. Especificamente de modelo de maturidade de DevOps, teve um que a gente fez numa Telecom que eu achei super interessante. A gente estava com um time de desenvolvimento e a gente teve dedicação a DevOps dentro desse time de desenvolvimento. A gente separava tempo para poder automatizar os processos, melhorar o que a gente chama aqui no Object de qualitividade, né? Que é uma atividade para melhorar a nossa produtividade, a nossa qualidade do nosso trabalho. E a gente mediu a maturidade no início do trabalho ali. A gente tinha algumas coisinhas ali de maturidade, se a gente numerar, né, o modelo que a gente usa, de 1 a 5, os níveis, a gente tinha algumas coisas indo para o nível 2, mas a maioria ainda no nível 1, e algumas coisinhas assim que a gente até falava assim, cara, não chegou nem no nível 1 ainda. E esse tempo que a gente separava para poder melhorar o ambiente foi extremamente importante para a gente evoluir o nosso ambiente. Depois de 9 meses de trabalho, se eu não me engano, óbvio que a gente foi medindo a maturidade a cada tempo, né? De cerca de 2 a 3 meses a gente media novamente a maturidade. Mas depois de 9 meses o resultado ficou bem consistente. Assim, a gente alcançou o nível 3 de maturidade ali no modelo que a gente usa. E a gente começou a perceber que a gente chegou numa barreira organizacional onde não era só ações dentro do próprio time. As ações dentro do próprio time levavam a gente até ali o nível 3, porque a gente já conseguia fazer automações, já estava usando testes, a parte de dados, sabe, gestão de relatórios e assim vai. A gente já tinha muitas das coisas do modelo implementadas, mas a gente começou a esbarrar em algumas coisas que a organização também precisava investir. E aí começou um papo diferente. É legal porque a gente começa a impulsionar o resto da organização, começa a fazer toda a organização evoluir. Então, foi muito interessante isso. E a organização percebeu, cara, realmente o trabalho de vocês em relação a DevOps está muito bom. Aí a gente falava de volta, agora para a gente crescer, a gente precisa de mais ajuda, não é só mais dentro do time. Então, você vai encontrar esses tipos de situação também. Legal, Muito legal. Bom. E aí, Zeca? Eu estou com um cliente da área de energia, né? E, assim, é um contexto bem menor do que esse que o Pedro falou. Ainda estamos no começo, acho que nos primeiros 3 meses ainda. Mas já deu para ver, assim, a gente fez lá o assessment, né? E aí o resultado do assessment a gente mapeou ali no nosso modelo, né? No nosso modelo de maturidade. E identificamos, que nem o Pedro falou, né, como estamos bem no começo, que realmente tem práticas do nível 1 que ainda não estavam sendo executadas ali. E eu achei legal assim, a visibilidade que isso deu para o pessoal e o engajamento deles em querer passar para o próximo estágio, entendeu? Então, isso aí foi... eu acho que foi o que mais chamou a atenção. É um time bem pequeno, um time deve ter 9 desenvolvedores lá, a maioria é de pleno para júnior, mas assim, já deu para perceber uma melhoria na maturidade deles, seguindo esse nosso, a forma como a gente fez, né? Como a gente está fazendo, na verdade, pareando, a gente tem dev pareando com eles, ensinando a fazer os testes automatizados, os testes unitários, na verdade, e gerou, assim, um engajamento muito grande no time. O pessoal começou a gostar realmente, viu que eles podiam fazer melhor, entregar com mais qualidade, porque, na verdade, ninguém gosta de entregar um trabalho, né, que chega lá na frente e não tem aquela qualidade. E eles viram, assim, realmente muita sinergia com o que eles queriam, né? E foi bem bacana isso daí. Está sendo bacana, né? Compartilhando, sim, esse modelo que a gente está conversando aqui, para quem está ouvindo, ele é baseado em 5 níveis, né, Pedro e Zeca, acho que para a gente deixar alinhado. Então, quando a gente fala de 1 a 5, é esses níveis, assim. Então, assim, é inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente, otimizado. Provavelmente, se você pesquisar na internet, você vai encontrar esse modelo aí, tal, não tem nada muito além, e também não tem nada misterioso, assim, a gente não tá compartilhando conhecimento, que a gente quer que o mercado cresça e seja útil, né? E dentro desses 5
Níveis, a gente tem vários temas, que são cultura e organização, build e deploy, release, gerenciamento de dados, testes e verificações e relatórios e informações. Então, o que compõe cada um dos níveis? A gente tem aqui uma matriz, e até onde eu lembro, pelo menos assim, esse é legal, o modelo de maturidade é esse, mas como você aplica no time é muito diferente. Por exemplo, eu costumo aplicar o quê? Mostro isso na tela e o time vai dizendo, eu acho que a gente está no 1, aí a gente vê quanto que deu mais votos por nível 1, 2, 3, e isso dá um mapa que o time começa a falar, poxa, a gente está aqui, a gente precisa gastar tempo com tal item. E gastar tempo é igual o Pedro falou, a gente precisa ter um tempo para melhorar a produtividade, porque nunca tem tempo. Acho que essa é a frase mais comum, né, que a gente escuta. Mas como que a gente vai melhorar se a gente já não tem tempo, tá tudo atrasado? Tem que arranjar o tempo, senão não melhora, né? Eu achei mais ou menos isso. Não sei se vocês rodaram dessa forma também, fizeram de alguma outra maneira. No meu caso ali foi um pouco diferente a forma como a gente rodou, né? Na verdade, a gente fez um assessment independente desse nosso modelo, e daí com o resultado do assessment, a gente, juntos, Objective, foi vendo quais práticas, né? Quais daquelas práticas eram frequentemente usadas ou sempre usadas, quais eram às vezes usadas e quais eram nunca usadas. E aí a gente mapeou desse jeito que você falou, então existiam práticas no nível 2, no nível 3, que eram realmente usadas frequentemente, mas faltavam práticas de um nível menor, que é o que eu falei, né? Então a gente, identificamos em que nível que está, vamos começar por essa prática que vai gerar realmente mais resultado. Mostramos para eles entenderam, e a partir daí a gente está tentando fazer essa evolução, né? Usando essas práticas, as que nunca ou raramente são usadas, né? Depois que estão todas às vezes, aí a gente passa frequentemente e passa para o próximo nível. Foi basicamente isso que a gente está fazendo lá. Eu já fiz os dois modelos que vocês mencionaram, né? Um é junto com o time e as pessoas opinando e prestando atenção, e eu acho que esse ajuda muito no compartilhamento de conhecimento. As pessoas, mas o que é esse release canário aqui? E aí você explica, então já vai ajudando, inclusive, durante o processo a gerar mais conhecimento. E também já fiz com o especialista dizendo, né? O especialista entendeu qual que é o ambiente, que é o que o Zeca mencionou, né? Entende qual que é o ambiente, vem aqui e coloca no modelo, como eu sou especialista, como eu entendi o que vocês estão fazendo, eu estou dizendo que o nível de vocês é esse, esse, esse. E já fiz também com um questionário, de perguntando para as pessoas qual que é o nível que é, ou traduzindo isso aqui em perguntas mais simples, e aí conforme as pessoas vão respondendo, a gente posiciona ali no modelo. O que eu mais gosto é o que o Fusca mencionou, de mostrar o modelo e perguntar para as pessoas onde elas se veem, porque é onde mais gera conhecimento, onde mais tem discussão, conversas, e as pessoas percebem aonde elas estão e para onde elas podem seguir. Eu tenho preferência por este, mas óbvio que tem diferentes cenários, possibilidades. O que o Zeca mencionou de assessment, por exemplo, é porque ele tinha uma necessidade de agilidade maior e dar um resultado ali dentro do cenário, e provavelmente ele não teve um momento para poder mostrar e sentar junto para conversar. Estou mentindo, Zé? Não, é isso aí mesmo, exatamente isso. Cada contexto é um contexto, cada necessidade é uma necessidade. Exato. E aí, falando um pouquinho mais do modelo, o Fusca mencionou ali os 5 níveis e os assuntos que tem no nível, né? Só para o pessoal ter um pouquinho mais de noção, porque a gente está cada vez mais falando do nosso modelo que a gente usa aqui de DevOps, e para o pessoal ter um pouquinho mais de noção, né? No nível 1 inicial ali, tem coisas... ele aceita que você está com uma coisa praticamente sem automação, né? O seu deploy é manual, por exemplo, o seu processo de release também é manual, e as migrações de dados, por exemplo, ainda são sem scripts. Mas já no nível 1 ele coloca algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Pelo menos você já tem que ter algum teste automatizado. Pelo menos você já tem que ter o seu processo definido e documentado. Então, ele já tem algumas coisinhas que talvez nem todo ambiente tenha. E aí ele vai subindo, né? Você vai melhorando esse build. Pode até ser que você não automatizou todo o build, mas pelo menos você já tem alguns scripts. Você já começa a gerenciar os artefatos ali relacionados, você já agrupou. Depois você vai evoluindo esse build, né? Você começa a ter gatilhos com o commit, com o seu controle de versionamento. E a mesma coisa acontece com testes, por exemplo. No início era só testes automatizados, só os unitários. Depois você começa a ter os integrados. Depois você começa a ter análise estática de código. Aí você começa a ter testes funcionais fim a fim.
também vai evoluindo. Mesma coisa também com relatórios, no início é manual, depois começa a ser um pouco mais automático, depois você já tem uma geração, uma rastreabilidade, inclusive, do seu pipeline. Então, o objetivo é que você vai evoluindo e você vai entendendo dentro do modelo de maturidade qual o nível que eu estou e, principalmente, até onde eu posso chegar. Dá para eu automatizar espaço, depois esse, depois aquele. Nossa, imagina ter tudo isso aqui automatizado, tem inclusive um Blue-Green, um release canário, e assim vai. Para você chegar lá no release canário, cara, primeiro você precisa ter algumas coisas aqui de automações, de testes, de scripts. Tentar chegar no release canário sem esses scripts, você vai sofrer muito com o trabalho manual. Vai ser muito grande o seu trabalho manual, né? Então, é uma tendência de você seguir esse caminho que vai te ajudar. Mas você pode também ter alguns saltos por alguma necessidade específica, mas saiba os impactos que isso pode gerar, né? Uhum. E só complementando aí, você falou, né, até onde eu posso chegar, não só eu posso, até onde eu quero, né? Porque muita gente acha que fala, meu, parei aqui no nível 3, para mim tá ótimo, já melhorou bastante e tal, não preciso chegar no 5, porque é mais tempo, é mais investimento, eu não sei, né? Eu já vi situações também onde fala, pô, eu quero. Aqui, para mim, assim, ó, chegou, tá ótimo, inclusive a forma como a gente trabalha é assim, né? A gente vai revisando a cada, sei lá, 3 meses, ó, evoluímos, bom, parou aqui, não precisamos evoluir mais. Então, vai muito do cliente também, né? Excelente, Zeca. E uma das coisas que a gente acaba esquecendo quando vem modelos de maturidade, a gente fala, cada contexto é diferente, mas tem também o tamanho da empresa. Empresas muito pequenas, talvez você não queira gastar esse tempo, porque é tão simples o processo que você está fazendo, e você vai ter ele funcionando bem com um nível de maturidade menor. Empresas muito grandes têm uma tendência maior a gente buscar esses processos bem definidos e um modelo de maturidade mais elevado, mas também é mais difícil. Sim. Porque é muito mais gente envolvida, é muito mais grana envolvida. Então você vai ter que equilibrar isso tudo dentro da balança ali da tomada de decisão. Perfeito, concordo. Né? É isso aí. Boa. Perfeito. Eu ia puxar bem esse item aqui, às vezes não precisa chegar no 5 no máximo. Cada linha ali que a gente fala ali, que de cada assunto pode estar num nível, né? Então, cara, tem coisa que você vai estar um pouco mais para trás ou mais para frente, mas é muito comum a gente encontrar ausência de testes automatizados, né? Nossa, eu quero DevOps. Novamente eu retomo o tema, né? Eu quero mais ferramental, mas sem testes. Aí você vai entregar mais rápido um monte de coisa errada em produção, né? Para não falar outros termos aqui, né? Então, vai acelerar colocar o bug em produção. Exatamente. Vai começar. É esse o problema. Então, tem um meme que o Marcelo gosta de mencionar, que errar é humano. Acelerar e colocar ele em produção automaticamente é DevOps, né? É isso aí. Se você não conhece o Marcelo participou do primeiro podcast aqui, então escute lá. Ele e o Takeuchi, que também é aqui da Object, falaram um pouquinho de como que é o DevOps aqui na Object, tá? Então foi bom que o Pedro me deu um gancho para puxar pro primeiro episódio, que foi bem legal para você entender como que a gente faz, como a gente coloca em operação todo esse tema aí, DevOps aí. Show de bola. Obrigado, Pedro, pelo gancho aí. 2 monstros no tema aí, né, cara? Exatamente. Muito bom. Eu não sei se vocês têm algum outro modelo para compartilhar, assim, vocês compartilharem experiência. Eu tenho outros 2 modelos aqui que eu uso. Não sei se alguém lembrou de algum de DevOps, assim. Assim, tem um livro aí que a gente costuma usar na parte de DevOps, que se tornou uma referência, né, que é o Accelerate. E dentro dele você tem 4 grandes métricas aí, e até no próprio radar da ThoughtWorks é sugerido que são as 4 principais métricas de DevOps, né, que são frequência de deploy, o teu lead time para mudanças que entra em operação, o MTTR, tem que é o tempo de recuperar um desastre, né, e também tem o tempo a percentual de falhas. Isso é se você procurar no Google aí, Accelerate Metrics, você vai encontrar essa imagem, e ele coloca assim, aí é um modelo para a organização. Tá? Então, tipo assim, você pode usar tanto. A sugestão é sempre pensar na organização. A organização tem um DevOps que está nesse nível, então essa empresa vai ser considerada de alta performance. Mas se não é a tua realidade, olha muito para o time e tenta medir. Puxa, eu consigo liberar uma versão de software por dia? Puxa, se for pelo menos uma vez por dia, você vai estar ali entre alta performance e média performance. Não, levo mais de um mês. Aí é baixa performance. Então é um modelo que ajuda a você passar informações
de como que está a evolução do teu DevOps, né? E esse é um modelo baseado em estatística, é um estudo da professora Nicole com o Jas Humble e o Jenny King, que são os grandes caras aí do DevOps, aí, autores de vários livros. E a Nicole é uma professora PhD que pegou vários dados do tema e criou uma tese e que comprova que o DevOps matematicamente acelera a performance de uma empresa. Então, o DevOps é provado matematicamente que ele melhora o business, né? Então, esse é um modelo legal e fácil de ser usado. E tem um outro aí, uma sugestão para quem quiser criar o seu modelo de maturidade. A gente falou, acho que no episódio 2, aqui sobre o modelo CALMS, que é um acrônimo, né? Para Culture, Automation, Lean, medir e compartilhar o sharing. Então, assim, pega cada um dos itens, entenda o que é cultura, o que é automação e coloca níveis de 1 a 5, de 1 a 3, aí você vai criando o teu modelo de maturidade. Eu vejo um pessoal criando isso na internet, tem vários prontos, tá? Pode pesquisar aí, mas tenta olhar para o seu mundo aí e talvez possa ser algo útil, né? E se de repente você quiser criar um modelo de maturidade só para infraestrutura as a code, pode criar. Eu acho pequeno, tá? Acho que é um conselho. Pensa no DevOps maior, não só meu modelo de infraestrutura as a code minha nuvem está mais madura. Não, cara, olha o todo, assim, que senão você vai se perder em algum momento. São 2 sugestões que eu posso deixar aí para a galera usar o Accelerate e olhar para o modelo CALMS, esse acrônimo, CALMS, e você cria o seu modelo de maturidade interna organizacional. Legal, eu gostaria de ressaltar a parte de métricas que você trouxe, Fusca. Eu já sempre olhei para essas 4 métricas de DevOps como elas principais mesmo, dentro de melhorias de DevOps, que algumas vezes a pessoa fala assim, quero aplicar DevOps, qual ferramenta você sugere? E aí eu pergunto de volta assim, como é que estão seus números? Para eu identificar onde está a maior dor, para eu identificar onde a gente precisa realmente atacar e melhorar. E aí a pessoa pergunta, que número? Aí é sempre... esses 4 é a base, né? É o que a gente vai puxar. Óbvio que depois você pode ter mais números relacionados, mas esses 4 para mim são os que dão uma visão maior do ambiente e dão um grande balizador, né? Então, meça, né? O tempo inteiro a gente vai estar falando de números, medindo, o Objective a gente é sempre orientado a dados, né? Para a gente medir, para identificar aqui é onde está realmente sofrendo, para a gente poder focar nas evoluções que a gente está fazendo. E é mais uma forma de você identificar onde é melhor atuar, né? O modelo de maturidade vai te dar um direcional, os números vão dar outro direcional, e o seu time também vai dar outro direcional, de onde eles estão perdendo mais tempo, sofrendo mais, ou está sendo mais chato mexer, e assim vai. Então, você vai pegando vários indicativos para você evoluir o seu ambiente e trazer mais eficiência. Legal, é perfeito. Acho que esse finzinho aí que você falou, né? Olhar de vários ângulos, né? Isso aí é o que vai complementar, né? Uma verdade só, acho que ela nunca... se a gente puder ter esse outro tipo de visão, vai ajudar bastante, realmente, né? E os números, eles nos dizem muitas coisas que, às vezes, se a gente não olha eles, né? A gente realmente fica meio míope em relação a isso. Então, é bem legal isso que você colocou. Perfeito. Bom, gente, estamos caminhando aqui para o encerramento. E aí, nesse momento aqui, eu deixo os convidados aqui a falar um pouquinho mais sobre si, redes sociais, tudo mais, como conectar com o Zeca e com o Pedro. Então, Zeca, e aí, como é que o pessoal te encontra? Lá no LinkedIn, eu estou como José Carlos Delgado Corte. Olha só que coisa enorme. Nome bonito, é isso aí, procura isso lá. aí. Aqui a gente chama de Zeca, é mais diretão, Zeca, né? Bem mais simples. Mas é isso aí, cara. Foi bem legal estar aqui. Gostei de dividir essas experiências aí com vocês. 2 caras que eu considero bastante aqui dentro da Objective, 2 referências também. E bacana. Quem quiser me conectar lá no LinkedIn, trocar ideia, aprofundar esses temas, estamos aí. Show. E como é que o pessoal encontra o Pedro? Pedro Luiz Martins Cruz no LinkedIn. Eu tenho uma série de vídeos sobre modelos de maturidade que talvez seja interessante quem queira entender diferentes modelos. Não tem um vídeo lá sobre o de DevOps, eu estou até aqui pensando, acho que eu tenho que criar um específico do de DevOps. E vai estar no YouTube da Synergic, só procurar lá no YouTube a Synergic que você vai achar um treinamento gratuito de modelos de maturidade
que fala sobre, acho que 5 ou 6 modelos diferentes, e alguns cuidados também que você precisa ter. A gente já falou um pouquinho aqui dos cuidados, mas dá para aprofundar um pouquinho mais aí na diversidade sobre modelos de maturidade. Boa, legal. Os links a gente vai deixar aqui nos comentários para o pessoal acessar facilmente. E é isso aí. Obrigado, gente, e até o próximo episódio aí do Cultura DevOps. Até mais! Valeu, um abraço. Valeu!